comprar brinquedos caros para o seu filho. Você também não precisa de atividades complicadas, elaboradas para promover uma infância saudável. Então, respira. E vem comigo, que nesse vídeo eu te mostro como a sua casa já tem tudo que o seu filho precisa para se desenvolver com autonomia, com liberdade, com vínculo e consciência. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nada sobre como proporcionar uma infância saudável para o seu filho, mesmo que você tenha uma rotina corrida, muito agitada, com pouco tempo. E me conta aqui nos comentários qual é o seu maior desafio hoje na criação do seu filho. Eu vou ficar muito feliz se eu puder te ajudar. Agora nós vamos falar sobre como a sua casa é um laboratório de atividades mais incrível, mais potente para o desenvolvimento do seu filho. Você não precisa de ferramentas caras ou complicadas. Muitas vezes você não imagina como proporcionar esse desenvolvimento, como fazer isso, pois pensa que é preciso muitos brinquedos, muitas atividades complicadas e muito tempo com o seu filho para que ele se desenvolva bem. Ou até mesmo acha que isso acontece apenas no ambiente escolar. Mas a verdade é que a sua casa, ela é o laboratório mais potente para o desenvolvimento de uma criança. Quando eu me tornei mãe, eu percebi que o meu filho, ele aprendia muito mais no cotidiano, nas coisas simples que nós realizávamos, na cozinha, no quintal, na hora do banho, em atividades cotidianas mesmo, da rotina da casa. E foi aí que eu compreendi. O ambiente familiar é o primeiro e o mais potente espaço de aprendizado de uma criança. A cozinha, por exemplo, ela ensina muito mais do que comer, do que receitas. O manipular alimentos, quebrar ovos, medir, fazer um bolo, ou seja, envolver a criança no preparo de uma refeição, no preparo de um lanche, no preparo de um bolo, desenvolve linguagem, coordenação motora, concentração, além de você ter um momento de vínculo e por aí vai. Então a rotina, ela é feita de inúmeras oportunidades de aprendizado, que muitas vezes nós ignoramos. Na hora do banho, por exemplo, você pode nomear a parte do corpo, fazer uma brincadeira de sensibilidade em relação à temperatura da água. Tudo isso está ensinando o seu filho. Na lavanderia, você pode separar as roupas por cores e estar ensinando isso já para o seu filho também. Se você tem um espaço verde com plantas, deixa o seu filho andar descalço, deixa ele mexer na terra, deixa ele colher as folhas, observar os insetos. Além dele estar aprendendo com o ambiente, ele também está se regulando emocionalmente. E nesse caso, eu não falo de você ter um parque. Eu falo de você aproveitar o que você tem disponível mesmo. Um vaso de planta já é suficiente para a criança ter essa sensibilidade. Então, quando a gente começa a olhar para o cotidiano de uma forma diferente, enxergando as inúmeras oportunidades que ele tem a nos oferecer, tudo muda. Aquela pressão de ter um tempo para brincar com o meu filho, de ter que sentar para ensinar algo, ela acaba, porque você aproveita aquilo que você faz diariamente para que o seu filho já aprenda a se desenvolver. Eu não estou falando que sentar para brincar não é importante. É importante sim. Mas muitas famílias não têm esse tempo. Essa é a realidade. Muitas famílias não têm tempo de sentar com a criança. Muitas famílias não têm tempo de ter esse momento. Então, quando a gente olha para o cotidiano de uma forma diferente, com o que nós temos disponível, e aí eu tô falando de materiais, mas de tempo principalmente, o cotidiano ele vira um mar de oportunidades. Porque a criança, ela aprende sem pressão e você também se conecta com o seu filho sem pressão, conecta de verdade. Porque você tira aquele peso das costas de que eu preciso sentar para brincar com o meu filho. Nossa, eu tenho 1000 coisas para fazer, mas eu preciso sentar para brincar com o meu filho. Não, você não precisa se você não tem esse tempo. Você não precisa carregar essa culpa. Você pode aproveitar o momento de cuidado que você tem com ele na hora do banho,
de colocar para dormir, de preparar uma refeição, e está ali já desenvolvendo esse vínculo e essa aprendizagem do seu filho. Então, mesmo com uma rotina muito corrida, 5 minutos que você tá ali, pede pro seu filho, ajuda a mamãe a quebrar um ovo, ele vai se sentir muito pertencente. A criança, ela gosta de se sentir parte do ambiente que ela está. Então, quando você estimula o seu filho a participar das atividades cotidianas, ele fica muito feliz. Isso faz com que ele tenha não só o desenvolvimento de autonomia, mas também de se sentir parte. Nossa, a mamãe pediu para eu quebrar um ovo. Que coisa incrível é isso, né? Então, isso é muito valioso. E muitas vezes é mais valioso isso do que você sentar ali com pressa para cumprir a tarefa do dia. Não, eu preciso sentar com meu filho para ele desenvolver essa atividade, porque ele precisa aprender a falar, ele precisa aprender os números, por exemplo. Você pode ensinar muito mais do que contar até 10. Você pode ensinar os números falando pro seu filho pegar frutas na cozinha. Olha quantas bananas tem aqui na penca. E quantos ovos nós precisamos para fazer o bolo? São 3, são 4. Então você pede para ele, pegue 3 ovos. Dependendo da idade da criança, ela já vai ter essa noção. Então, isso você está ensinando muito mais do que a criança ficar ali sentada, muitas vezes passiva, recebendo uma informação de forma passiva, sem contar o mais importante, que é a questão do vínculo que ela irá desenvolver com você e que você também irá desenvolver com o seu filho. E outro ponto interessante é que eu vejo muitos pais falando, eu preciso comprar brinquedos para o meu filho, e muitas vezes esses brinquedos, até educativos, eles são caros. Não, você não precisa. Eu não sei aí na sua casa, mas aqui o meu filho ama uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão vira tudo, vira carrinho, vira esconderijo, ele ama brincar com cabana de lençol, ou seja, são coisas que eu tenho na minha casa, são coisas que eu não preciso ir até uma loja de brinquedo para comprar. Até porque, quando você dá uma caixa de papelão pro seu filho com, sei lá, rolo de papel higiênico, ou com uns caminhõezinhos, com umas bolinhas ali para ele brincar, ele estimula muito mais a imaginação dele. Então você tá ali estimulando a criatividade dessa criança, que é algo muito valioso. É muito mais do que você oferecer já o brinquedo ali, a atividade pronta, você faz ele pensar, você deixa ele pensar como ele quer brincar, como ele quer que essa atividade seja conduzida. Eu tenho um dominó aqui em casa que ele é de cor. Então as pecinhas eles são de cores, né? Um dominó de cor. Mas esse dominó, ele já teve inúmeras funções, menos a de ser um dominó de cor. Ele já foi boizinho, e aí o meu filho, ele pega as peças e monta como se fosse o curral, onde o boi vai tomar o remédio, que é a vacina. E aí ele coloca o boizinho ali, ele dá a vacina no boizinho, tudo com essas pecinhas. Não existe um boizinho de plástico. O boizinho é a pecinha do dominó. Esse dominó, ele já serviu quando ele era menorzinho para ele ficar empilhando. Então ele desenvolveu essa noção, né, de espaço, conforme ele ia empilhando, caía, né? Então do equilíbrio, que ele tinha um lugar específico para colocar para que não caísse. Enfim, ele já brincou de inúmeras formas com esse dominó, de inúmeras coisas, menos de dominó em si, porque ele ainda não tem essa noção, né? Ele está aprendendo ainda sobre essa questão de sequenciar, né, as cores. Mas isso é muito legal, porque a criança, ela está desenvolvendo algo ali que é só dela, que é a imaginação, que é a criatividade. E quando você tem um filho pequeno, esse é o momento de você estimular isso. Essa é a fase de você permitir com que ele se desenvolva. Então, não subestime o poder das atividades cotidianas. Não subestime o poder até do pequeno tempo que você tem ali para preparar um lanche com o seu filho. Eu vejo que isso está se perdendo, mas quando você olha para a sua casa como aquele ambiente de que é aqui que o meu filho irá realmente se desenvolver de verdade, quando você começa a enxergar que o estar presente, ele é muito mais do que você só ficar sentado ali contando uma história. O estar presente é ali no dia a dia. É você mostrar para o seu filho que, olha, aqui em casa a gente coopera um com o outro, nós ajudamos um ao outro, né? Por isso que nós preparamos a refeição juntos. Isso é o convívio familiar, né? E eu acredito que quanto mais nós ensinarmos isso para as nossas crianças,
mais elas irão conseguir se desenvolver, serem adultos com esses valores. Existem situações que você só ensina na sua casa, o seu filho não vai aprender na escola. Ele não vai aprender na escola o valor de uma família, fazer uma refeição junta e sentar à mesa. Ele aprende isso em casa. Então aproveita esses momentos para ensinar isso para o seu filho. E se isso ressoa com você, se você acredita que é possível sim utilizar o cotidiano, aproveitar todas essas atividades cotidianas que nós fazemos para desenvolver o seu filho, compartilhe esse vídeo com mais uma mamãe, com mais um papai que precisa saber disso e tirar esse peso das costas de ficar comprando brinquedos caros ou fazendo atividades muito complicadas para desenvolver e ter vínculo e conexão com o seu filho.